Que nem uma vez me fizeram uma pergunta, o que quer dizer democracia para mim, por exemplo. O que é democracia para vocês? Democracia é a forma que nós vivemos. Um país democrático é um país de união. Um país democrático é um país onde as pessoas têm oportunidades, onde as pessoas respeitam umas às outras. Onde, se você tem uma vida melhor, você quer uma vida melhor para o seu vizinho. Né? Para nós, essa é a democracia. Eu não vejo a democracia do povo não índio como uma democracia, eu vejo uma divisão de povos. Isso para nós não é democracia. Democracia é vivência, democracia é união, democracia é você ter o amor pelo seu próximo, democracia é você dar oportunidade de vida para uma outra pessoa. Democracia é você não ver seu irmão passando fome e você ter uma condição melhor e você poder ajudar aquela pessoa. Viver em comunidade é uma democracia. O país não é um país democrático. Por mais que fale, nós somos um país democrático, não existe essa democracia ainda, tá longe dela acontecer. Enquanto a população tiver com esse pensamento, enquanto o governo tiver com esse pensamento, dizendo que é um país democrático, sendo que não é, porque ele mesmo não ajuda o seu próprio povo. Não existe união entre os povos. Se existisse a união entre os povos, ali sim seria um país democrático. Você ajudar o próximo, você não deixar as pessoas morrerem de fome, você não dar oportunidade de emprego. Então não é uma democracia. As comunidades indígenas pode-se dizer que vivem numa democracia porque o quê? Eu não posso ver dentro da área onde eu vivo o meu irmão passando fome e eu não ajudar. Eu tiro da minha casa e, olha, eu não tenho muito, mas ó, esse aqui é para você. Mas eu não posso chegar lá, sair da minha casa e ir lá e ver uma situação de uma pessoa extremamente pobre e eu não ter as condições de fazer eu sozinha. Eu tenho que ter a ajuda de muitos. E se esses muitos não vão lá ajudar aquela pessoa, não é democracia. Você tem que ter entendimento de que as pessoas precisam um do outro. Você não vive sozinho no mundo. Você vive com milhões de pessoas ao seu redor. O porquê não ajudar? Então não é um país democrático. A gente, populações indígenas não entendem essa palavra civilização. Isso vem de outros povos, né? Mas civilização para mim é isso. Um conjunto de seres num espaço onde deveria ser um espaço único, de pessoas únicas, de pessoas unidas, de pessoas com amor ao outro. Não tem esse amor é que está faltando. O amor de um por o outro. Meu nome em Guarani é Ará, em português é Sônia, tenho 43 anos e sou da aldeia Tequarutu, né, que é daqui de Jaraguá. O presidente do país, por exemplo, um grande exemplo. Ele sabe das dificuldades das populações, ele sabe quem passa fome, ele sabe quem não passa. Vamos fazer algo por aquelas pessoas, ele tem condições, é o povo dele. Não, prefiro colocar leis para que essas pessoas não tenham oportunidade de vida. É o que está acontecendo com as populações indígenas. Não, vamos aprovar uma PEC 215 para que nós podemos saber o que nós vamos fazer com a vida deles. A gente está num momento histórico, num momento político, num momento muito conturbado, e isso não é privilégio nosso aqui de São Paulo. Acho que São Paulo se destaca pelo tamanho, pelo protagonismo que teve e agora pelo retrocesso que está tendo, né? E que está tendo já há alguns anos, precisa deixar isso muito claro, né? É um ano mais, um ano menos, eu acho que esse momento agora é um momento muito delicado,
mas a gente está vivendo algumas estratégias de desmobilização da sociedade civil, né? A gente está vivendo um momento de retrocesso de direitos humanos extremamente grave, né? A gente tem sido perseguido por defender coisas óbvias, que é o direito à vida. A gente está no exagero do capitalismo, no exagero mesmo, né, da selvageria do capitalismo, né, em detrimento de propostas. A assistência social, ela não se atrela ao capitalismo, ou não deveria se atrelar a isso. As nossas metas são outras, a nossa dinâmica é outra, a nossa metodologia é outra. Bom, nós podemos dizer que nós já vivemos momentos mais felizes e mais esperançosos. Acho que a conjuntura política hoje nos desfavorece bastante para a gente fazer essa conversa, né? Porque está tudo muito instável. Existe sim aí uma decadência, né, no processo da garantia do orçamento para as políticas. Nós avançamos demais. Minimamente nós precisamos manter isso. Minimamente a gente precisa manter. O que a gente não pode é perder, retroceder no sentido do orçamento, né? Tirar, cortar, mas cortar o quê? Se tudo que foi conquistado apertadamente foi, né, com minuciosos estudos, com apontamentos reais da realidade. Cortar nem pensar em cortar. Porque se a gente tivesse eles pensantes, eu tinha certeza que o quadro político de hoje não estaria como estamos. Porque as pessoas iam falar, no que vem, a próxima eleição, a gente ter 512 deputados novos. Até, inclusive, podia ser a gente aqui, né? Eu era deputado e não ficar lá a vida toda, só 4 aninhos, fiz meu trampo, fiz mais um mandato, legal. Partiu pro mundo, vou construir outras coisas. Agora, executora de uma política pública, a organização precisa primar por esses princípios que eu acabei de elencar aqui. A participação política, né, a definição da sua missão, né, os seus princípios, os seus valores precisam ser claros, precisam estar claros, porque quando a gente lida com recurso público, a gente está lidando com o que mais de precioso nós temos no campo social. É o dinheiro de todos. E é para todos, e é de forma limpa, se nós estamos hoje vivendo essa turbulência de corrupção, nós temos que combater a corrupção a partir de nós, a partir da forma como eu faço o meu trabalho, como eu uso o recurso que vem para o atendimento do usuário, é aqui que eu combato a corrupção. Porque não adianta eu também fazer belos discursos e fazer, levantar bandeiras e aqui no âmbito mais concreto da minha atitude enquanto organização, enquanto trabalhadora ou até enquanto usuário, né? Eu me corromper. Nós trabalhamos socioeducativamente aqui nessa comunidade em prol desse bem-estar para todos. Isso é muito simples, gente, mas é muito óbvio como é que eu combato a corrupção. Né? Como é que eu posso dizer deste ou daquele governo se no meu governo, dentro da minha organização, a minha atitude não confere com aquilo que eu falo, com aquilo que eu escrevo, com aquilo que eu prego? A coerência é o meu real estado de felicidade. O que eu falo, o que eu penso e o que eu faço. Se não tiver um diálogo entre essas 3 palavrinhas, eu estou sendo incoerente, portanto eu sou infeliz e não vou conseguir fazer ninguém feliz. O primeiro resultado prático para mim é a credibilidade, né, que eu tenho enquanto organização, enquanto serviço no espaço da comunidade. As pessoas confiam, acreditam naquilo que a gente propõe, naquilo que a gente faz. O segundo é a adesão e a participação. As pessoas acreditam e querem tanto aquilo para si que elas vêm, que elas participam. Eu não preciso fazer muito esforço para reunir a comunidade. Eu digo, gente, vamos falar sobre isso que é de interesse de todos, e a comunidade vem porque ela diz realmente lá se faz e se fala para todos, de forma igual, de forma participativa, né? De forma ordenada. O desejo de compor os espaços de controle social. A comunidade tem esse desejo, porque ela vê o resultado disso
Na prática, ela se sente pertencer. No campo da gestão, eu chamo isso de uma gestão compartilhada. E como executora de uma política de direito, e eu acho que esse é o maior papel nosso, é dar visibilidade, né? O núcleo de convivência para o idoso não é do Gaia, é uma parceria do Gaia com a Secretaria Municipal. Caracteriza nisso, nessa clareza de informação, que é um serviço público de direito das pessoas, né? E o acesso deve ser para todos e deve ser de forma acolhedora. Gaia é o espaço de todos para todos, né? Agora não é fácil, não é simples, isso requer dedicação, doação, visão de mundo, né? Perspectiva do futuro. Existe uma cultura muito forte, né? Dentro do poder público e até dentro de algumas organizações, né? Que precisa ser derrubada. Essa cultura do pânico, da fiscalização, da ameaça. Nós precisamos derrubar isso. Uma intimidação, um assédio, uma coisa horrível, nojenta. Nojenta. Não precisamos disso. O que nós precisamos é nos empoderar, em primeiro lugar, como seres humanos, como pessoas do bem. Mas para isso a gente precisa ser também, né? Deixar claro aqui que precisa querer ser, né? Mas eu estou dizendo a partir da minha realidade, do meu universo. Eu sou. Então eu estou dizendo daquilo que eu faço e daquilo que eu conquistei, daquilo que eu acredito. E nós queremos fazer a política de direito de forma séria. Não é séria no sentido rígido, conservador, fechado, retraído. É sério no sentido de transparente, de claro, de compromisso, de comprometimento, né? De significados. Então, cada vez que eu vou para o espaço da prestação de contas ou vice-versa, quando eu começo a me sentir daquele jeito, eu já me movimento de uma outra maneira, porque eu não vou aceitar. Eu não aceito mais esse tipo de relação, quer seja com o poder público, quer seja com um fornecedor, um amigo do bairro que nos ajude. Nós precisamos dessa credibilidade para a gente se sustentar. Dentro da prefeitura é preciso renovar, é preciso reciclar. Dentro das organizações é preciso renovar e inovar como uma organização que sabe lidar com o humano, que aprendeu e que tem como meta na sua principal raiz, né, o cuidado com a pessoa, o cuidado com o ser humano. Como eu me relaciono, né? Então não é nem sendo benevolente, porque é um direito, né? E nem sendo refém, porque nós temos que ser, né, flexíveis e equilibrados a tal ponto que essas relações se deem de forma horizontal. E aí eu falo desde o prefeito, nós precisamos aprender, desenvolver essa habilidade, né? O trato, eu sei do teu papel prefeitura, eu sei do teu papel Estado, mas eu sei do meu papel organização. Então me trate de forma igual, no mínimo respeitosa, né? Para que a gente consiga fazer o caminho da execução da política de fato como ela merece e ela precisa ser feita. Gente, não tem como você pedir uma meta de 6 meses para uma pessoa que passou 18 anos sendo moldada para viver de um jeito. E em 6 meses você exigir que uma assistente social, que um psicólogo faça com que aquela pessoa mude da água para o vinho. Isso não existe. Nesse sistema que hoje vive a maioria dos centros de acolhida, não funciona. Sendo muito sincera, não funciona. E eu falo isso tanto pelo lado dos profissionais, quanto também pelo lado dos usuários, porque às vezes os dois lados não sabem exatamente o que fazer, porque os profissionais estão engessados, porque eles não podem fazer muito, porque acabam sendo engessados pelo sistema, e os usuários ficam sem saber aonde estão, o que vão fazer, qual norte seguir. Saber que a pasta da Secretaria Social é a que menos recebe verba, para mim fica meio sem lógica, porque se nós vivemos numa sociedade, nós estamos trabalhando o social 24 horas por dia, essa deveria ser a prioridade. Enquanto o serviço social continuar pensando nessas pessoas apenas como números e momentâneos para retirar a vida. Chegou o frio, vamos colocar para dentro. Acabou o frio, coloca para fora. Tudo é jogado nas costas do serviço social
e ele não tem o apoio das outras secretarias, sabe? Não tem o suporte, porque o serviço social, para mim, ele é o centro de tudo. Eu sinto muito isso, um abandono na Secretaria de Serviço Social. Mas eu não sei se essa prática de manter sempre essa linha de não investir, porque 5% não é nada no orçamento da cidade de São Paulo, é nada, pessoal. Pega a verba de gabinete, quanto é que o vereador custa para a cidade? Vamos precisar ser hipócrita. Quanto custa o prefeito para a cidade? Quanto custa o vereador, as secretarias? As secretarias não estão abarrotadas, estão mal organizadas. Tá faltando um servidor para trabalhar. A gente sabe também que sobrecarrega. E há uma prática comum dos governos de não investir. Porque dinheiro tem. Se falar que não tem é mentira. A gente sabe a dívida dos bancos em São Paulo e podia bancar, fazer uma coisa bem legal. Para investir, por exemplo, na assistência. É falta de vontade pública, de política, sabe? Porque tem de onde tirar, tem como fazer, só que alguém não quer. A manutenção da pobreza é importante para alguém, não para nós. Sabe? Desperdício de dinheiro é você ficar mandando a polícia sentar a porrada nos moradores em situação de rua. Isso é desperdício de dinheiro, sabe? Em vez de investir na qualidade, para que a gente mude as vidas e construa histórias. Porque diferente do mercado de uma empresa, o nosso lucro é humano, é a vida. Quanto custa uma vida? Não tem preço. E nessa questão do assessoramento, a gente vem discutindo politicamente, assim, também em nível nacional, o próprio segmento, que ainda traz, porque a resolução 27 ela é de 2011 e a gente pensa que ela precisa ser melhor entendida, né? Os conselhos precisam entender melhor essa resolução e as próprias entidades também. E eu acredito que hoje todas as entidades que atuam nesse segmento do assessoramento, defesa e garantia de direitos, precisa ter um melhor entendimento, né, para qualificar os serviços. A partir de 2009, a partir da resolução 109, todas as entidades precisaram, teve que rever. O que a gente percebe, tá? O quanto as organizações devem, de fato, reordenar os serviços, entender a política. E outra, quanto a entidade tem que ter a preocupação com o usuário atendido e com os próprios trabalhadores que atuam na política de assistência social. Porque hoje, mais do que nunca, principalmente os trabalhadores, eles têm que ter formação em relação à política que atua. A assistência social na cidade de São Paulo, ela vem já de algum tempo, apesar da gente ter uma legislação que direciona toda a política de atendimento, que a entende como política de direito, a gente em São Paulo tem vivido um processo de retrocessos, né? Então a gente tem em São Paulo coisas que a gente já deveria ter superado ou pelo menos criado um pacto para a superação, que é a questão dos serviços estatais versus serviços conveniados, né? A gente tem serviços de origem estatal que até hoje funciona de forma compartilhada, ou seja, no nosso entendimento como trabalhador, ainda fora da lei. A gente não tem os nossos centros de referência com a equipe de referência completa, a gente tem dificuldade com o RH, a gente não tem uma política de formação do trabalhador, a gente não tem política de salários, políticas de cargos e carreiras. Então a gente está muito defasado do ponto de vista do trabalhador e das garantias do trabalhador. A gente está bastante defasado no que diz respeito à qualificação dos serviços. A gente tem vivenciado cada vez mais uma precarização dos serviços socioassistenciais, né? A gente tem, não só do ponto de vista financeiro, que por si só já é muito grave, mas do ponto de vista da execução mesmo do trabalho. A gente não está avançando na assistência social como política estatal, pelo contrário, o conveniamento ele vem se fortalecendo em detrimento do serviço direto e público estatal, como preconiza a lei. Então é uma dificuldade muito grande. Do ponto de vista do trabalhador, a gente é uma categoria bastante dividida ainda, né? A gente se divide entre servidor e trabalhador da rede conveniada. Isso só enfraquece a nossa luta, isso só enfraquece o nosso trabalho, isso só enfraquece o nosso cotidiano e isso acaba sendo respaldado lá no atendimento direto ao usuário. Quem mais está sofrendo além do trabalhador é o próprio usuário da assistência. Então a gente vê que a gente está
numa situação bastante grave, né? Um orçamento que não é claro, né, para assistência social, ele é um orçamento mínimo. A gente corre o risco ainda de ver esse orçamento sendo usado em outras atividades que não seja da assistência, né? A gente já passou por isso antes, de recursos da assistência sendo utilizados para outras políticas. Então, a gente tem um problema bastante grave aí, do ponto de vista de orçamento, do ponto de vista do trabalho e do ponto de vista da nossa luta como categoria profissional, né? Então, a gente está, às vezes, até numa disputa ainda muito rasa entre a gente, né? Quando, na verdade, a gente tem tudo para construir e para se fortalecer como trabalhadora. Meu nome é Tamikuan Thierry, né? E vou falar aqui um pouco da resistência dos povos indígenas, né? O indígena, ele precisa da terra e também precisa da política da educação, né? A política da saúde. Tem que estar todo mundo junto, não adianta vir a equipe da assistência sem a equipe da saúde, né? Vem um assistente social, vem um psicólogo, tem que ser uma reunião onde que todos estejam presentes, mas que um pudesse estar complementando o outro e fazendo um papel para que amenize, né, toda essa questão. Muito importante para mim seria um momento de muita alegria, porque estaria respeitando, né, a Convenção 69 de consulta a esses povos indígenas, para se pensar, né, no meio de amenizar todo esse impacto. O CRAS, por exemplo, né, os assistentes sociais, podem estar abrindo espaço para que ela possa estar vendo esse outro olhar que a gente teria que estar observando melhor, né? Dá assim mesmo, assim, como voltar a falar, da expectativa de vida para essas pessoas, que é o que falta, né? O ser humano hoje, ele vive muito fechado em triângulos, que você vai para um lado é uma ponta, vai para outra é outra ponta, e você fica naquele mundo de triângulo assim que você não sabe para que direção seguir. As pessoas são diferentes e elas têm diferentes tempos e a gente tem que trabalhar a individualidade. Olha, no início tem ainda muito preconceito nos albergues héteros, né, para a gente poder entrar. As assistentes sociais lutam por isso, para a gente poder ter o espaço também nos albergues héteros, mas é um pouco difícil. E como a gente quer se sentir como uma mulher, então fica um pouco difícil para a gente entrar no meio do albergue hétero. A dificuldade, em primeiro lugar, é a vaga. A gente não pode entrar porque a gente é travesti, tem um nome social e quer ser chamada pelos nossos nomes sociais e eles não aceitam, entendeu? Em segundo lugar, a dificuldade é a gente não pode se vestir de mulher, a gente não pode passar uma maquiagem, a gente não pode nada no albergue hétero. A gente não pode, a gente não tem essa liberdade, entendeu? De sentir, de andar com uma mulher lá dentro. Quando eu cheguei aqui na Casa Florescer, eu me surpreendi porque realmente é uma estrutura muito diferente dos outros serviços de assistência social. Esse é um dos grandes diferenciais da Casa do Florescer. Eu sempre falei pro pessoal aqui, gente, a gente tem um vínculo, tanto que às vezes a gente brinca assim, vamos lá para já uma família, por mais que às vezes uma saia, a outra fica, mas a gente sente muita acolhida. Quando uma sai e fala assim, eu aluguei minha casa, é uma vitória muito grande, não só para mim, mas para qualquer uma transexual que está nesse sistema de serviço social. É uma vitória para assistente social, uma vitória para o diretor social, porque a gente conseguiu com que uma pessoa achasse o norte dela. Hoje eu trabalharia com criança, mas minha verdadeira paixão é os adolescentes. A escola para eles não é atrativa de forma alguma. Acho que a família, muitas vezes, essa idade, a família acha, já é adolescente, já se vira sozinho e não dá aquela assistência que é merecido. Não tem, assim. E aqui no nosso bairro a gente não tem cultura nenhuma para eles, nenhuma, nada. O único lugar que a gente tem aqui é a Casa dos Meninos, é o CJ daqui. Aí vim aqui uma vez, adorei. O ambiente é ótimo,
Sem falar do tratamento que eles dão para a gente. Elas não estão aqui, então não estou bajulando. É muito carinho, muita atenção, cuidados com a gente, o acolhimento é bom. Eu até achei que eu melhorei, vamos dizer, 90% de memória. Então eu sentia falta assim de algo, estava me faltando algo no dia a dia. E agora eu tenho esse algo aqui. Eu acho que muda tudo. Sabe, a gente dá ânimo, para mim, pelo menos dá ânimo de se arrumar, dá ânimo de me pintar, de arrumar o cabelo. Não sei eu, é vida. 81 anos é vida. Mas o meu testemunho como novo frequentador é de onde você puder obter apoio, que se obtenha e que se traga esse apoio para essa nossa sociedade, que é realmente muito útil. E a integração social das pessoas que aqui estão é também realmente muito interessante. E você, como disse a Sônia, são coisas que você agrega a família, agrega as pessoas e que elas, algumas delas, já tinham esquecido disso. Eu sou um pequeno empresário, há muito tempo atrás, sempre frequentei clubes, encontro aqui, que ninguém me cobra nada, ninguém me pede nada, só me oferecem o melhor de tudo que eu pude oferecer, tudo presenciar em termos de acolhimento social, principalmente para os idosos. E eu resisti, porque eu percebi que vocês filmaram na aula de Pilates, eu era o único, na aula de alongamento tem 1 ou 2 às vezes. Acho que o homem pensa pouco, acho que o homem tem outras coisas para pensar e acha que porque tem mulheres, temos preconceito, a nossa idade já, nós somos daquela turma do preconceito, daquela educação mais antiga, mais tradicional. Eu, graças a Deus, sou casado há 50 anos, tenho uma mulher que entende que eu venho num lugar que só tem mulheres fazendo ginástica e me dá todo o apoio e toda a força para que eu faça isso. Eu não sei qual é a dificuldade, mas eu acho que é o nosso machismo que impede um pouquinho isso. A dificuldade hoje maior é a falta de espaço, falta de estrutura, sabe? Uma casa de uma distância para outra é de 2 quilômetros, né? Então, hoje não, hoje a gente está numa casa que não dá nem para esticar a mão, já está encostando na outra casa, sabe? Os guaranis, como eles são um povo que é agricultor, mexe muito com a terra, então eles precisariam mesmo desse espaço maior para estar tendo uma vida melhor, né? Tudo que está na natureza, ela tem que ser preservada. Então, quando falta isso, os indígenas acabam adoecendo, porque não tem essa mãe, essa ligação entre a mãe com o ser humano. Se eu pensasse, o que eu vejo um pouco bem direcionado ao momento atual, é que a política de fato não acompanhou a mudança da população. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito bem avaliada e repensada. A referência da política da assistência há 10, 15 anos atrás era uma, hoje é um momento totalmente diferente. Quando eu analiso enquanto trabalhador social, hoje estando nesse espaço, que de certa forma é um espaço mais adequado, eu penso também muito na Aldaísa, na questão dos espaços menores, que você consegue ter um trabalho de fato mais bem executado, elaborado, entendeu? Então, enquanto gerente, o que eu penso é que você vai um pouco além. Não é você ficar só ditando normas e papéis. Você tem que participar ativamente de todas as ações, da casa e fora. Lógico que em alguns momentos você tem que dar prioridade para dentro da casa, né? Porque não adianta só viver de política, eu tenho que ter ação. Então eu acho que essa divisão de servidor e não servidor, do ponto de vista de uma categoria única, ela é maléfica, né? Quer dizer, não é porque o servidor ele está trabalhando na prefeitura que ele é poder público. Ele é um trabalhador tanto quanto eu. E não é porque eu estou na rede conveniada que eu não posso participar, por exemplo, da comissão de negociação municipal, que vai negociar cargos, carreiras, salários, que vai construir um processo do trabalhador. Dividir para governar, ela cai muito bem aqui, né? Vamos dividir os trabalhadores e aí fica fácil para a gente pisar aqui, governar por aqui. Se eu não me enxergo como trabalhador de nível superior, de nível médio, de nível fundamental dentro da política, né, e que nós três, independente dos nossos
níveis de instrução e de conhecimento e de competências, nós estamos na mesma categoria. Então, eu acho que o trabalhador ele não tem se reconhecido. A outra coisa é o usuário da assistência social. Ele se sente menos trabalhador ainda. Se o trabalhador da assistência não se sente trabalhador, ele não consegue trabalhar essa consciência com o usuário. O usuário é alguém que eu despejo nele as minhas habilidades profissionais e faço por ele, penso por ele, até ajudo a organizar. Mas eu não desenvolvo nele uma consciência de trabalhador e de classe. Isso, olha, gente, política de assistência social é política de direitos. Meu projeto profissional, ele ultrapassa a minha função. O que eu quero mudar com a minha força de trabalho? O que eu quero mudar com a minha produção? Eu sou um profissional de nível médio, um orientador socioeducativo. O que eu quero mudar na vida dos conviventes, das crianças, dos jovens, dos adultos que eu trabalho? Que realidade eu quero mudar? O que eu ofereço de mim para a organização dos usuários? Então, está no nosso DNA fazer desta forma. A característica principal do Gaia é uma organização muito acolhedora, né? É uma organização participativa. A gente participa, as reuniões da TEIA do bairro, do território são aqui. Nós participamos dos conselhos gestor, das unidades de saúde, temos o conselho gestor no NCI, fizemos parte de todas as últimas conferências, desde 2005 nós fizemos parte, participamos com representação, com delegados. A última, 2 idosas foram até a estadual, né, pelo NCI. Então essa é uma característica muito forte nossa. E nós acreditamos nisso. Eu costumo dizer que quando nós deixarmos de acreditar nesta luta política, nesta luta de engajamento, né, na luta por uma política de direito, de fato, política de direito, né? Então nós não precisamos, não tem sentido existirmos, né? O que nos faz existir é esta atuação, né? Ora a gente está mais, ora a gente está menos, mais recuado, mas sempre estamos de alguma forma alimentando a participação, alimentando, incentivando os nossos usuários, os colaboradores, os trabalhadores, os membros da diretoria. O Gaia é uma organização, eu chamo de uma organização viva. Nós precisamos ser ativos, nós precisamos ser proativos, nós precisamos formar as pessoas para o pensamento coletivo e para o pensamento do direito. Nós precisamos sair das nossas caixinhas e abrir, né, no campo da política, no campo social, no campo participativo, espaços para debates, para o encontro de ideias que se divergem, mas que se convergem, para o encontro de pessoas que são diferentes, mas são todos humanos e todos precisam essencialmente das mesmas coisas, né? Então, como organização, eu falo mesmo sem nenhum medo de ser feliz. Nós fazemos a diferença, né? Porque a diferença se faz quando você age diferente, quando você acredita, né, em algo que as pessoas, às vezes, por motivos ou outros, até já perderam a crença. Nós não podemos perder, né? O que nos move é essa esperança de uma sociedade mais justa, é essa crença de que a justiça social é para todos e a gente precisa se engajar e fazer essa diferença. Então é um genocídio que o Estado oferece. Tudo isso é forma de matar. A gente fica pensando que matar é só enterrar no cemitério, não é. A gente ultimamente tem vivido um adoecimento muito grande. E a pior forma de matar as pessoas são os sonhos. E quando a pessoa está assim, desmobilizada para ir para um fórum, para um conselho, para uma reunião, para cantar, isso para mim é pior do que matar. Eu não quero ajudar a prefeitura. Eu sou do controle social. Eu sou controle externo. É minha obrigação. Assim como a prefeitura escutar a sociedade civil não é uma opção, é um dever, né? Então a gente está perdendo a institucionalidade. E quando você vê membros dos conselhos falando nisso, olha, eu quero contribuir aqui com a prefeitura, eu quero contribuir com isso é mais perigoso ainda. Ofício não é controle social. Quando termina a conferência, que a gente faz uma resolução com todas as deliberações, aquilo já é lei.
né? Aquilo, na hora que você publica aquilo ali, já tem força de lei, né? Se não é uma lei específica, tem força de lei. O que você devolve pro Estado? Olha, encaminhamos a deliberação, cumpra-se. Aqui a gente gosta de fazer tudo junto, né? Todo mundo vai agregando outras pessoas e nós vamos nos agregando e fazemos toda a diferença. Nós precisamos buscar fazer uma reflexão no momento histórico que nós estamos aqui nessa cidade que tem uma dimensão de país. Não tem como a gente pensar no processo conferencial se nós não buscarmos o contexto que está se tendo de violação de direitos na cidade. Não há como se pensar numa cidade limpa quando você não se respeita as pessoas que lá vivem, as pessoas que lá dependem da cidade, que dependem da política. Você construir um serviço, você idealizar um projeto, um programa, sem minimamente você consultar um conselho, ou você extinguir um processo, um programa, sem dar conhecimento ao conselho que hoje delibera a política de assistência, porque a política de assistência social no município de São Paulo é deliberada pelo Conselho Municipal e não pela gestão. A gestão participa, quem delibera é o Conselho. Então hoje nós vivemos num momento de violação desses direitos. O Conselho hoje ele toma conhecimento da política de assistência, de onde nós estamos chegando, o que nós estamos aprovando, nós digo cidade, não Conselho, pelas mídias, né? Nós somos os últimos a saber. Nós somos os últimos a saber que nós teríamos um programa chamado Redenção. Nós somos os últimos a saber que nós teríamos uma população em situação de rua, juntamente com os dependentes químicos da região da Cracolândia, acolhidos em contêineres. Mais uma vez, o Conselho não é consultado sobre a política pública de assistência social. Então, chegar-se a uma conferência sem ter esse conhecimento do que está acontecendo é complicado. E hoje, os conselheiros da sociedade civil se sentem impotentes diante dessa situação, né? A gente tem uma gestão que não nos chama para conversar, que nem sequer veio a este conselho, uma gestão que temos hoje todos esses problemas referentes à conferência, e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa deixar muito claro, que esta conferência teve o seu 4º atraso no período de início dela, não por culpa deste conselho, por culpa de uma comissão, e sim por culpa de uma gestão que postergou isso ao máximo possível para que a gente começasse as conferências de forma toda abatalhoada, com dificuldade de material, com dificuldade de relatoria, com dificuldade de organização. Infraestrutura, enfim. É que a gente está trocando o pneu com o carro correndo, né? A gente toma conhecimento de uma ação totalmente truculenta, sem planejamento, sem dar conhecimento às políticas públicas de uma ação na Cracolândia, aí desencadeia uma série de outros problemas com a população que ali vivia, com a sociedade que ali vivia, com criança e adolescente que ali vivia, e aí o Conselho sim é cobrado. O Ministério Público vem cobrar do Conselho qual que é a ação da Cracolândia que vocês estão tomando. Mas não nos foi consultado. O processo conferencial hoje ele tem um papel fundamental, porque nós vamos escutar essas pessoas. Elas vão estar lá legitimadas para falar, porque elas vão colocar os relatos que elas vão trazer para nós, para o debate, vão ser ouvidos, e vão ser ouvidos pela cidade, não mais só pelo Conselho. Então, o processo conferencial ele é de extrema importância para o controle social, para trazer à tona todos esses processos, esses problemas e para construir uma política digna, uma política que seja ouvida, uma política que seja batalhada por trabalhadores, por usuários e por todas as entidades da rede socioassistencial. O plano decenal que a gente constrói juntos, né, que o Conselho publica ele em dezembro e que chega a março, abril e que a gente não consegue avançar. O indicativo que nós estamos tirando, inclusive na resolução do Conselho e na última resolução do Conselho e nas normativas todas das conferências regionais, é que todas as propostas elas encaminhem-se dos eixos em conversa com os encaminhamentos de metas e desafios do Plano Decenal Municipal, que foi construído no município de São Paulo, em consonância com o Plano Decenal do SUAS, né, o Plano Nacional do SUAS. A gente vive hoje realmente para apagar incêndio aqui dentro. Você tem uma ação, por exemplo, dessa da Cracolândia, que acabou quebrando vínculos ali construídos há anos.
E não são vínculos só do trabalhador com o usuário, é o vínculo da família, é o vínculo da sociedade. Nós tivemos pessoas feridas, nós tivemos pessoas que perderam o vínculo da família entre elas mesmo, que hoje mais não se encontram. O impacto disso é muito pior, isso a gente leva anos depois para reconstruir. Porque, infelizmente, hoje a gente tem os discursos de internet, os discursos as militantes do Facebook, e a gente não tem as pessoas que aparecem. E é isso que a política de assistência social de São Paulo precisa. Então saia da zona de conforto, né? E venha participar, venha para a nossa realidade. Não é fácil. Por muitas vezes é gratificante e eu acho que esse vídeo e esse processo conferencial vai nos trazer essa dimensão do que a gente está falando. O que me preocupa nisso tudo é essa benemerência, essa caridade que a assistência social está tornando-se em São Paulo. A palavra ajuda está voltando. A palavra dar um abraço, ou uma escova de dente, ou um sabonete, está voltando. E isso me soa aos ouvidos como aquela coisa do... Eles precisam de carinho. É isso que me preocupa. Toda a política pública que foi construída por este conselho e por todas as pessoas que por aqui passaram e brigaram e lutaram, muitas pessoas que nem estão mais com a gente hoje, mas que contribuíram, estão vendo a construção da política pública de assistência social em São Paulo e pelo ralo. As pessoas vão aturando as coisas durante anos, elas vão passando por processos durante anos. Existem pessoas que não têm vínculo familiar nenhum, foram expulsas de casa, foram expulsas de trabalho, foram violentadas, foram estupradas. Tem ínferes pessoas com ínferes problemas. E aí você resumir que essa pessoa está naquele problema porque ela quer, é muito egoísmo. Então a gente tem que entender que essas pessoas são diferentes e elas tiveram caminhadas diferentes. Elas tiveram vidas diferentes. Eu diria que elas buscassem informação. E não buscassem informação de revista, jornal, mas parassem para falar com essas pessoas e perguntassem o que elas passaram na vida delas. É muito engraçado, chega a ser ridículo você imaginar que uma pessoa está em casa, ela vai acordar, se espreguiçar e falar assim, ai, hoje eu resolvi virar usuário de droga, hoje eu resolvi morar na rua, hoje eu resolvi acordar com depressão. Gente, não é assim. Não chega a ser, não tem lógica isso. Então eu acho que primeiro para essas pessoas tem que entender o seu lugar de privilégio. Eu tive privilégio de ter estudado. 90% das travestis que estão hoje não tiveram esse privilégio. A maioria delas foi expulsa de casa com 12, 13 anos, 14 anos de idade. Abandonaram a escola muito cedo. Já me foi falado que eu não faço perfil de morador de rua. E qual é o perfil de morador de rua? O que é uma vulnerabilidade social? Vulnerabilidade social é ser gay, ser negro, ser idoso, ser nordestino, né? E a gente procura o equipamento para quê, né? Porque a gente não consegue sozinha. Então a gente vai achando, né, que vai ser solucionado, não que eles vão fazer o papel, mas que a gente vá. Só que quando a gente procura uma assistência social, a gente não quer o bolo pronto. A gente precisa que eles nos conheçam. Porque só nos conhecendo, sabendo a nossa realidade, porque todo mundo tem uma. Meu nome em português é Geni Vidal, em Guarani é Paraíba. Cada família está trabalhando para construir as casas. Enquanto isso, a gente vive todo mundo junto. Né? Na cozinha comunitária, todo mundo junto, participa todos. Para dormir também é um lugar só que a gente tem para colocar todo mundo, a família toda, com as crianças. Praticamente aqui a gente está esquecido do governo, do poder público, porque eles acham que a aldeia só tem lá em Amazônia, só tem em Mato Grosso. Eles não estão vendo aqui nossa situação, a nossa aldeia. Então a gente se isola para cá. Tem o máximo que a gente pode estar colhendo aqui, a gente colhe, mas a gente tem uns amigos que ajudam com arroz, feijão, né? Com umas coisas básicas aqui. É isso, a gente colhe o que a gente tem daqui e tem uns amigos que ajudam com cesta básica.
para a família. A carteirinha do Cade Único a senhora não tem, né? Quê? Tem só do SUAS. Carteirinha que é feita do Cadastro Único. Não tem, ninguém tem essa carteirinha. Nem sei o que é isso. Aí eu, como eu já conheço a casa, que aqui tem todo o apoio, né? O que a gente precisa, o que tiver no alcance dela, ela faz, né? Então, como aqui você vê, a gente tem cozinha, a gente tem a cama, a gente tem um banho da gente, né? Fora alguma coisa a mais que a gente precisa, sempre precisa assim, de um documento, alguma coisa, sempre que tiver no alcance dela, ela faz por nós, né? Não é porque eu estou na rua, dormindo em cima do papelão, que eu ia usar droga, que eu ia beber, que eu ia roubar. Não, isso aí é uma coisa que eu falo para você, isso é a pessoa que tem a mentalidade fraca. Sem contar que aqui você está seguro. Na rua você não tem segurança. Você não tem segurança nenhuma. Na rua, na verdade, carroceiro, quem dorme na rua não dorme. Quem falar para mim que dormir na rua dorme é mentira. Você tem que estar correndo atrás. Puxar uma carroça hoje em dia não é para qualquer pessoa que pegar e sair puxando, né? Eu mesmo, sinceramente, eu não mexo muito com esse negócio de papelão, né? Eu não mexo muito com reciclagem. O negócio mais é mudança, retirar, fazer limpeza. Esse é mais o meu trabalho, porque é uma coisinha que rende mais. A reciclagem mesmo é só para você arrumar um básico, um cafezinho, alguma coisa, entendeu? Olha, eu estudei até a quinta série, né? Estudei até a quinta série, trabalhei na aviação Barão de Mauá, trabalhei um ano e pouco, né? Na época que eu estava com a minha família. Depois eu trabalhei na Volks, que é quase 5 anos. Depois saí da Volks, trabalhei na Alcam, que fica em Utinga, que é uma firma que faz alumínio. E em seguida foi aquilo que eu falei para você. Aí devido aos acontecimentos, né, eu perdi um filho com 18 anos e foi isso que me levou à rua. Rapaz, a vida desse trabalho eu falo para você, é aquele negócio, você tem que estar correndo atrás, né? Já estive nessa casa aqui há uns 15 anos atrás, fiquei 3 anos fiquei aqui. E retornei para cá, está com 15 dias. Os povos indígenas, ele hoje está à margem, né, da pobreza, da linha da pobreza, né? E como que está sendo a assistência para os povos indígenas, principalmente aqui no Jaraguá, na terra indígena Jaraguá, que tem 5 aldeias, né? Como está sendo, né, esse direito da assistência, se é universal, como tem chegado aos povos indígenas. Então hoje estamos aqui para reivindicar, né, e fazer com que esse direito que foi conquistado na Constituição, lá em 88, não seja retirado, né? Com a luta, com a bravura dos povos indígenas. Então, eu como assistente social recém-formada, né, sou moradora aqui da Tecoá Itacupé, né, da aldeia aqui do Jaraguá. Hoje, nós, povos indígenas, na cidade de São Paulo, precisamos de um CRAS de referência, né, que atende aos povos indígenas, de assistente social e de uma equipe, né, multidisciplinar diferenciada, que tem um olhar diferenciado, se despindo de preconceito, né, respeitando a nossa cultura, o nosso modo de vida tradicional de viver, porque estamos resistindo para existir, né, dentro de uma cidade que é São Paulo, né, que vem aí avançando, né, até as aldeias. Não foram nós, povos indígenas, que chegamos até, né, a grande cidade, sim a cidade que vem chegando para dentro das aldeias, porque esses indígenas estão na cidade, muitos vieram de outro estado, né, correndo assim também de poceiro, por tirar a vida dos seus parentes, estão aqui porque não quiseram morrer pela falta de assistência nos seus estados. Então, falando de São Paulo, né, São Paulo que se diz a cidade que mais rica, que está em avanço, né, que tudo chega primeiro aqui, então a assistência não chegou, né, de uma forma de qualidade, né, qualificada e universal para os povos indígenas, tanto no contexto da cidade, tanto no contexto da aldeia, principalmente, né. Então a gente precisa e necessita e clama pela uma política, né, que dê visibilidade. Quando se pensa em política pública para os povos indígenas, precisa de ser
comunicado, precisa desses povos indígenas estar juntamente, né, nessas políticas também, porque quando você faz uma política, né, qualquer política para os povos indígenas e esses povos não são consultados, essa política cai por terra, então são dinheiros, né, jogados fora. A gente tem a Lei 169, que é a Convenção 169, né, que é obrigatório, né, toda política, toda demanda que vai, né, tá atendendo aos povos indígenas, esses povos ser consultados, ser protagonista da sua própria história, dispensando porta-voz, né. Primeiramente, precisava de ser profissionais com um olhar diferenciado, né, para os povos indígenas, que entendesse a cultura, né, a cultura, o seu modo de vida tradicional, para que esses profissionais, quando vêm a trabalhar com os povos indígenas, não cometesse um etnocídio. Etnocídio é matar a cultura desses povos indígenas, né? Nós, em questão de número de assistente social, só perdemos para os Estados Unidos, né? E não tem um CRAS de referência que esteja preparado para a demanda dos povos indígenas na cidade de São Paulo. Isso, então, precisa de ter uma base, vamos pôr uma base dessa equipe multidisciplinar aqui no Jaraguá para atender as aldeias e também nos outros locais que atenda os povos indígenas que estão aí em contexto urbano, né? E em outras regiões, porque em Palheiros também tem, né, uma terra indígena que chama Tenondeporã, que tem outras aldeias também, né? Só na cidade de São Paulo são mais de 10 aldeias dentro dessas duas terras. Tecoá, né, a terra indígena do Jaraguá e a terra indígena do Tenondeporã, que é em Palheiros. E o que tem aqui que você gosta muito? O taekwondo. Taekwondo? E você pratica o taekwondo há quanto tempo? Começou esse ano. Esse ano? E o que mais que tem de legal aqui que você gosta? A pintura, o holocaust, as professoras e a turma completa, todo que trabalha aqui no nosso lar. E além do taekwondo, o que mais você gosta? Dança. Dança. E esse tempo todo que você está aqui, de 8 anos, o que você achou que foi ficando melhor? Mudamos as coisas aqui para mudou? melhor. O que mudou para melhor? Você sabe contar para mim alguma coisa? As aulas. E nesse espaço aqui, o que podia ter aqui dentro para ficar mais legal? Uma sala de cinema. Uma sala de cinema? Você gosta de cinema? Gosto. E aí ia ser legal assistir um filme com todo mundo. E de música? Se você gosta de ouvir música, você teria vontade de aprender algum instrumento? Guitarra. De guitarra? Você gostaria mais de cantar ou de aprender guitarra? Os dois, cantar e tocar. Ó, tem dança sênior, tem a aula da Márcia, que é a voluntária, que dá aula para a gente de artesanato. E ela faz coisas com a gente com argila, coisa com negócio da exposição da Pinacoteca. O que você mais gostou de fazer nessa aula de artesanato? Argila. Argila você gosta? E você fez o que com a argila? Conta pra mim. Uma escultura, como que nem na Pinacoteca. Porque aí ela manda a gente pegar, amassar argila, fazer assim. Aí depois pegar, amassar argila e fazer uma escultura como se fosse que nem da Pinacoteca. Tô achando bom, acho. Tô gostando. É que eu já tinha entrado já essa semana passada, eu acho. É que eu comecei agora. E o que tem de mais legal aqui para você? Aqui eu vejo que aqui tem atividade direta aqui. Até eu vejo que a Rosana pergunta que aqui é atividade sem parar, eu acho. Só lá no outro prédio que tem bem pouquinho, mas é porque tá acabando as atividades. E das atividades que tem aqui, qual você gosta mais? Uma que eu já estou fazendo, não é toda, mas é dança sênior. Dança sênior? É. Você gosta de dançar? Sim, é dança. Que até eu achei que era zumba, mas aqui não tem. Para mim, o que eu achei que aqui não tinha, o que eu gostaria de ter, que eu falei até para eles, gostaria de ter, eu acho que era ateliê. Ateliê? Aula de pintura.
Você gosta de pintura? Pouco tempo estou gostando, né? Não, às vezes eu penso em trabalhar, mas até eu pergunto se é aqui ou se é em outro lugar. Mas eu acho que eu penso em trabalhar, podia ser repórter. Repórter ou professor de teatro. Para depois ensinar as outras pessoas que não sabem. Todas as crianças deveriam ter a oportunidade que a gente tem aqui na Casa dos Meninos, porque aqui a gente aprende, brinca, conhece pessoas de fora. Muito bem. Você está se emocionando e a gente já vai parar, né? Acho que dá para muito mais, né? Só essa emoção já pegou tudo. Né? Ah, que linda, tá chorando. E eles têm que entender que nós somos mulheres e precisamos viver. Será que é isso que eles querem pra gente? Será que a gente é mulher não tem direito? Será que a gente é mulher tem que sofrer, tem que ir até a morte? Tem que esperar o marido matar? Eles não, tem hora que eles não querem dar emprego para os pretos, porque qual é o preconceito? É roubar, é ser pessoas que não prestam e não ter valor. Nós pretos não temos valor. Aqui no Jardim Ângela mesmo, a gente tem muito preconceito. Mulheres, saia desse escuro. Eu gostaria de deixar como apelo mesmo, né, que eles consigam visualizar as pessoas, né, como o poder máximo que elas têm. Se elas não estão dando, é porque existe essa falta de oportunidade. E se eles abrirem mão de continuar a subsidiar, cuidar desses projetos, várias pessoas vão deixar de existir, porque vão deixar de ter esperança, né? Então, eu acredito que é fundamental que eles possam estar dando esse respaldo, né, para a população fazer uso dos impostos que a gente paga para a melhoria da própria população, porque é o que mantém, né, eles lá no governo. Quem sabe um dia chegar ao ponto de não precisar mais ter, né, mas porque todo mundo está forte, está fortalecido, né, e que a gente tem uma sociedade de paz segura. Tudo que eu tenho a dizer é que eu peço em nome das minhas crianças, da comunidade, que aqui só tem mais mulheres e crianças, né? Então, meus únicos homens estão ali trabalhando, que é 4 só de homens. Então, o que a gente tem que melhorar aqui, que eu peço para a autoridade olhar um pouco mais para a comunidade que está mais dentro da mata, mais longe da cidade, que a gente tem um acesso de equipe médica para cá, uma equipe da educação, e vir ver o que realmente eles podem estar fazendo, porque só eu falar também, não tem como a gente saber o que é mais importante, tem que acompanhar nosso conviver. Eu queria dizer que olhasse, mas com olhar, né, para os povos indígenas, né, desse mais vez aos povos indígenas, porque das conferências que eu participei, só falou dos povos indígenas na que eu estava, porque estava lá, né. Então não é lembrado os povos indígenas. E aos profissionais, né, da assistência, eu peço, clamo, não só eu, mas as 30, né, as 305 etnias clamam para que olhe com olhar diferenciado para os povos indígenas, criando políticas para os povos indígenas, e que esses profissionais eles se qualifiquem, né, além do que eles já aprenderam na faculdade e na sua prática de trabalho, é olhar, é acompanhar de perto aos povos indígenas, não ler só livro que fala, porque muitas das vezes esse livro não foi, né, de acordo com o que os povos indígenas vivem, não foi essa etnia, está lá escrito de uma etnia que quando nós daquela etnia olhamos, tomamos um impacto. Então a gente pede, clama para vocês, né, da assistência e que estar na conferência ajude a dar visibilidade às questões dos povos indígenas, aos direitos, né? E que esses direitos não possam ser retirados, né? E que a gente está avançando aí, né? Para que
possa ser reconhecido, né? Reconhecido primeiramente. Para a gente falar em direito, a gente primeiro tem que reconhecer o direito dos povos originários deste país, né? Então eu peço a vocês que dê visibilidade, dê força, né? E dê voz à questão indígena, aos povos indígenas de todo o Brasil. E a gente deseja a todos, né, em todos os municípios, tanto no município, no estado, como na nacional, que a gente possa obter excelentes resultados e que as organizações todas participem, preparem os seus usuários, os seus trabalhadores, para que a gente, de fato, possa continuar garantindo os direitos para toda a população atendida na política de assistência social. Então, eu, enquanto presidente do Conselho Municipal, empossada há pouco mais de 30 dias, quero convidar e parabenizar todos que estejam aqui nas regionais. Eu quero que o SUAS hoje seja a conversa do almoço em família, daquele jantar de domingo, que a política municipal de assistência não seja mais vista como esse assistencialismo que a gente tem visto hoje na cidade, mas que ela vire alvo de discussão de aquela conversa informal, mas de uma forma politizada, de uma forma que é construída com a cidade. Eu desejo a todos uma excelente conferência, que a gente possa construir um SUAS realmente participativo, um SUAS reconhecido, um SUAS em que todos se sentam representados e, afinal de contas, o SUAS resiste. Eu falaria que nós não podemos perder a nossa essência de ser humano, que é isso que vai nos mover para as mudanças que nós queremos no cenário político, no cenário da comunidade, no cenário da família. É isso que vai nos mover, quando nós essencialmente nos reencontrarmos. Eu fazer esse movimento em mim, você fazer esse movimento em você e assim sucessivamente. Porque é isso que nos dá sentido para a vida. Muito emprego. Não é mentira também essa crise tão grande, mas tem uns empregos ainda sobrando. Mas quem está aqui é porque acredita no outro, né? A gente tem que olhar para o outro e acreditar que ele é um ser humano, né? Ele tem direitos, muitos direitos, e a gente precisa... Tá, então a gente tem que acordar, botar a camisa aí da luta, independente do partido, da vertente, se é de esquerda, se é de direita, se é azul, se é amarelo, se é vermelho, se é rosa. Pessoas morrendo todo ano vítimas de uma violência. Eu moro no Jardim Ângela, para quem veio daqui, por exemplo, e sabe que aqui foi um lugar considerado o lugar mais violento do mundo, pela ONU. A gente passa todo dia na rua, vê menino jogando malabares lá, jogando as bolinhas, criança vendendo bala dentro do ônibus, o pai de família levando seu filho para pedir dinheiro, para sensibilizar. A gente vê um monte de gente trabalhando tanto, se dedicando tanto, faça chuva, faça sol no dia a dia. Se a gente não se mobilizar com isso, então aí eu falo mesmo, aí você é um zumbi mesmo na sociedade, sabe? Quando a gente vê que cada pessoa que a gente muda, quando o menino sai da mídia socioeducativa, que ele volta pra você e fala, mano, aquela conversa que a gente teve, hoje eu tô trabalhando. Coisa genial, sabe? Eu mudei a vida de alguém. Né? Eu penso por mim, a minha história foi construída a partir de um serviço. Né? A minha história de vida, de luta, de caminhada, tudo que eu já andei, pros lugares que eu já falei, pras multidões que eu já vi, foi a mudança, alguém acreditou em mim. Então, se eu acreditar no outro ser, de fato eu consigo mudar a vida dele. Então, desanimar, tá desanimado na assistência, vai para a indústria. Tem emprego lá também, tá, pessoal? Se alguém tá achando ruim, tem emprego. O que vai ser da geração que está vindo? O que vai ser de mim, né? Eu acho que a palavra desânimo, ela é muito pesada, sabe? Ela é muito pesada para quem... Eu não vivi diretamente uma ditadura, né? Mas a gente sofreu as consequências dela, né? A gente viu pessoas morrendo para a gente ter direito de votar num presidente. Torturadas. Então, eu sinto, Alan, que eu devo isso. Eu devo isso aos milhares de presos políticos que suas famílias nunca encontraram um corpo. Eu não posso desanimar por eles, por gente que morreu, para que hoje eu pudesse estar aqui fazendo esse vídeo, para que eu pudesse estar falando com as pessoas, para que eu pudesse ter uma reunião com os secretários e dizer, olha, isso não cabe dentro da política. Eu devo isso a essas pessoas que sobreviveram e hoje estão dilaceradas, né? Pelas famílias que as pessoas não foram encontradas. Eu devo isso aos 5 jovens que foram mortos lá na Zona Leste,
cuja cabeça de um dos jovens sequer foi encontrada. Eu devo isso a esses jovens, a essas mães. Eu devo isso à minha mãe, ao meu pai, eu devo isso à minha vida, a mim mesma. Eu quero sair desse mundo, Alain, e ter a certeza que eu fiz a diferença. Fez um bom combate. Fiz um bom combate, terminei a minha carreira, só me resta seguir em paz. Muito bom. Nós temos que estar dentro desse círculo. Nós já estamos dentro de um grande círculo que é a Mãe Terra, não é isso? Dentro dela estão os seres humanos. O porquê que tem diferenças de um ser humano para outro? Não temos diferenças. Temos diferenças de fala, temos diferenças de tradições, de culturas. Mas se eu me cortar aqui e cortar você, o sangue é o mesmo. Se você me matar agora, eu vou sentir a dor da morte. Você também algum dia vai sentir a dor da morte. Agora, por que essas divisões de pessoas? Faltam círculos. Falta muito círculo.